Gente, Mediagram funciona ou não funciona? Vamos descobrir junto? E aí, meus amigos, tudo bem? Há alguns meses eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como ganhar seguidores no Instagram, certo? E aí nesse vídeo eu falei para vocês que estava testando uma ferramenta chamada Mediagram. Nesse vídeo eu vou trazer para você o fechamento então desse teste de 3 meses, certo? E aí já adianto, o Mediagram não está patrocinando esse vídeo, ele não é nosso patrocinador, pelo contrário, eu que estou patrocinando ele, que estou pagando ali todo mês para usar, certo? Mas eu decidi compartilhar isso com você a nível de troca mesmo de experiência. E aí antes de começar, se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like no vídeo, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando subir vídeo novo e você não perder os novos testes e as próximas ferramentas aqui das quais a gente vai falar, certo? Bom, então vamos lá. Tá tudo anotadinho aqui na minha agenda para servir como guia. E aí deixando claro, eu fiz esse teste do Mediagram em um dos perfis comerciais que eu gerencio, certo? Não é no meu perfil pessoal. E aí eu contratei a ferramenta no fim de setembro e ela começou de fato a rodar nesse perfil no dia 25 de setembro. E aí nessa data eu tinha 1.447 seguidores neste perfil, tá bom? Era um perfil iniciante, ele tinha aí um número baixo de seguidores e eu precisava crescer ele, o Mediagram foi o meio aí para fazer esse crescimento. Então no final do primeiro mês, no dia 25 de outubro, o perfil tinha 2.657 seguidores, ou seja, em um mês a gente cresceu 1.210 seguidores nesse perfil. No fim do segundo mês, dia 25 de novembro, o perfil tinha 3.982 seguidores. Ou seja, de um mês para o outro, a gente cresceu mais 1.325 seguidores nesse perfil. E no dia 25 de dezembro, no fim do terceiro mês, o perfil tinha 5.053 seguidores. E aí, de um mês para o outro, a gente cresceu mais 1.071 pessoas dentro desse perfil, certo? Então, no fim desses 3 meses, o que a gente teve de resultado foi 3.606 seguidores. E aí, isso dá uma média de 1.202 seguidores por mês, certo? E aí, já trazendo a minha percepção sobre esse número. Ele está dentro do que eu esperava. Eu não imaginava que fosse ter um boom de seguidores, de milhares de seguidores, até porque a ferramenta já deixa claro isso para você. Quando você segmenta o que você quer na contratação e formatação da estratégia, já fica claro para você qual que é mais ou menos a média de seguidores que você vai ganhar, certo? Então esse número de, em média, 1.202 seguidores por mês está dentro do que eu imaginava que fosse acontecer. E aí entrando então na parte financeira dessa análise, certo? O valor que eu investi no Mediagram foi do plano trimestral, ele custava R$ 299, e aí no dia que eu contratei ele estava com 20% de desconto, então esse foi um dos motivos também pelos quais eu contratei naquele dia. Então ele saiu para mim por R$ 239,20, certo? Esse foi o investimento do plano trimestral. E aí, falando em vendas, dentro desse período de 3 meses, os novos seguidores trouxeram para esse perfil R$ 1.085 em venda, certo? Então, fazendo aí o cálculo do ROI, que é o retorno sobre o investimento, para os R$ 239,20 investidos, a gente teve um ROI de 3,53. Ou seja, para cada R$ 1 que foi investido, trouxe de retorno R$ 3,53, certo? Que também já adiantando, está abaixo do ROI de outras mídias que eu trabalho, mas também ficou dentro de uma expectativa aí que eu tinha para essa ferramenta. Na verdade, para esse teste de 3 meses, eu queria e estabeleci ali como uma meta que ela pelo menos se pagasse. E aí, como o ROI foi positivo, então eu também julgo que beleza, tá dentro aí do que eu esperava que fosse acontecer. E aí falando então sobre uma análise geral de pontos positivos e pontos negativos que eu separei aqui, certo? De pontos positivos, o principal deles é que a segmentação da ferramenta de fato funciona. Por quê? Como é um perfil pequeno, eu conseguia acompanhar ao longo do dia os novos seguidores que chegavam. Então o que eu fazia? De vez em quando eu pegava lá, 5 pessoas que passaram a seguir
e entrava no perfil das 5 para ver se eram perfis reais, se eles tinham, de fato, fotos, se eles eram pessoas ativas na rede social e principalmente se eles eram daqui da cidade que eu setei como público-alvo. E aí, 99% das contas que eu abri para verificar, de fato eram daqui da cidade e eram pessoas reais que tinham ali alguma atividade recorrente no Instagram. Então esse é o primeiro ponto positivo. O segundo que eu listei foi que ele preservou realmente a minha base de seguidores inicial, que no plano que eu contratei, esse era um dos itens de que as pessoas que eu já seguia no dia em que a automação começou a rodar seriam preservadas, a gente não deixaria de seguir essas pessoas. E de fato isso aconteceu, o número está bem equilibrado e eu consigo ver que as pessoas que já estavam lá permanecem, certo? Então, ponto positivo porque funcionou. E aí o terceiro ponto positivo é em relação ao crescimento. O crescimento do perfil de 1.447 para 5.053 seguidores está bem dentro do que eu esperava. Então é aquela coisa de que o combinado não sai caro, e esse era realmente o que a ferramenta disse que ia me entregar, e ela entregou com pessoas reais, com perfis ativos, então eu julgo aí como ponto positivo esse crescimento bacana do perfil. E aí entrando então nos pontos negativos, eu listei aqui 2 principais, certo? Não tem muito aí o que colocar como ponto negativo do dia a dia. Mas uma coisa que eu coloquei foi que as mensagens automáticas para os teus novos seguidores lotam a tua caixa de entrada, teu inbox no Instagram. E aí, se você gerencia isso pelo celular, ficar vendo o tanto de mensagem que fica lá no inbox prejudica um pouco a fluidez das interações, tipo de pedidos de orçamento, por exemplo. Porque fica um número gigantesco de mensagens não lidas e você tem que ficar vendo direto. E a grande maioria é de mensagens de boas-vindas para as pessoas que começaram a te seguir. E aí, uma vez ou outra, algum orçamento passou ali batido, isso prejudicou aí a pessoa que faz atendimento e venda pela plataforma no celular, certo? Mas é uma coisa que eu fiz, eu desativei as mensagens automáticas, tanto por esse ponto de lotar a caixa de inbox, quanto que pelo ponto de que eu acho que fica uma interação meio robótica. Por mais que você faça uma mensagem bacaninha e que pareça que é alguém que está escrevendo, eu particularmente tenho um certo preconceito com mensagem automática e eu acho que isso deixa muito robotizado. Então, juntando as duas coisas, eu preferi desativar e aí regularizou, certo? Esse lance da caixa de entrada. E um segundo ponto negativo, que esse realmente eu acho que é mais delicado, é a falta de relatórios mais qualitativos. Porque o Mediagram ele te dá alguns relatórios de número, tipo quantos seguidores você ganhou, ele mostra as últimas ações, mostra quem são as últimas pessoas com quem ele interagiu, ele mostra quem é o perfil que está segmentado lá dentro da ferramenta, que trouxe essa pessoa para a tua base. Então ele te dá algumas coisas assim nessa linha. Mas, por exemplo, eu só consegui calcular o ROI dessa ação para trazer aqui para vocês o resultado, porque esse perfil é um perfil pequeno. Eu já sabia quem eram as pessoas que estavam seguindo a gente, que já vinham, já costumavam interagir. Então ficou fácil de entender que aquele seguidor que estava fazendo uma compra era um seguidor vindo do Mediagram. E aí, para isso, eu precisei pausar todas as campanhas que eu tinha de atração dentro do Instagram dessa conta. E aí eu migrei a verba para outros canais que a gente usa. Por quê? Eu precisava entender se aquele seguidor de fato tinha vindo das ações aí de automação do Mediagram. Então, como era um perfil pequeno, eu consegui fazer todo esse acompanhamento para montar a análise. Se eu tivesse um perfil com 10 mil, com 15, 20, 30 mil pessoas, eu acredito que ficaria muito difícil de acompanhar isso e de entender que aquela compra vinha do Mediagram e para calcular então o ROI dessa mídia, certo? Então esse aí é o principal ponto negativo. Bom, então é isso. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você, certo? E aí fica aqui o meu compromisso de que a cada novo teste, a cada nova ferramenta, a cada nova descoberta que eu venha fazer dentro desse universo de marketing digital e de ferramentas e de tudo, eu venho aqui dividir com vocês sempre o resultado, certo? Agradeço muito por você ter assistido até aqui. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa que seja, fala pra gente aqui nos comentários, deixa aí o seu e-mail, deixa um contato, ou vem no meu Instagram, que é @romulotbandeira.
troca uma ideia aí que a gente vai fluindo nessa conversa, certo? A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Obrigado mais uma vez e um abraço. Tchau!